A gente continua, meus irmãos, aqui nossa proposta de conversar com você durante todo o ano sobre alguns temas. E, para mim, eu estou tendo o privilégio de poder falar sobre essa mudança de jeito de pensar a igreja. Eu já falei algumas vezes, eu vou repetir isso muitas vezes ainda para você aqui na quarta, no domingo, na escola dominical também na classe, que nós devemos nos preocupar em ser um pouco mais efetivos na maneira de ser igreja. Mas se não mexermos na nossa mentalidade, a gente não vai conseguir. Se a gente não pensar direito, fica difícil. Hoje mesmo acompanhei, agora há pouco à tarde, acompanhei por pouco tempo, não vou citar o nome do santo, só vou falar do milagre, né? Uma discussão entre pastores presbiterianos, preocupados porque um outro pastor presbiteriano estava vindo falar, indo falar num determinado lugar, só que a igreja dele, a placa externa é comunidade presbiteriana. E aí tem gente falando, mas não pode, não sei o quê. Mas não pode, o que não pode, né? E aí o pessoal brigando por causa disso, sem conhecer o moço que vai falar, sem conhecer. Então, assim, se não mexer na mente, se a gente não abrir a mente para algumas coisas, e quando a gente fala de abrir a mente, nós não estamos falando para libertinagem, para abrir para coisas, mas é para a gente pelo menos perceber, chegar perto do irmão e falar assim, então seu nome é comunidade, o que você tem diferente da gente? Nada. Eu falei, então não tem problema nenhum. Porque existe preocupações, porque comunidade, qual que é o problema? A nossa Constituição fala que nós somos uma comunidade, nós somos uma comunidade, está no nosso documento. Mas é porque comunidade tem uma conotação da década de 90, tivemos problemas lá e tal. Tá, mas tudo bem, a Igreja Universal do Reino de Deus é a Igreja Universal. Está escrito lá, igreja. A Igreja Internacional da Graça está lá, está escrito igreja. Então vamos tirar o nome de igreja também, porque um outro grupo está trabalhando totalmente diferente do que a gente pensa? Não é assim que funciona. Mas eu vejo que isso é falta de arejar a mente, assim, de ouvir, de chegar perto, de encostar mesmo, de a gente conviver, de a gente ter um relacionamento mais próximo com outros irmãos que estão carregando um nome diferente aí, mas só a mesma coisa, pregam a mesma coisa que a gente, acredita da mesma maneira que a gente. Então, por que eu estou te dando esse exemplo aqui já de início? Porque eu falo, se isso acontece, vê se eu estou errado, tá? Se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas veja se eu estou certo. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Mas se no meio de vários líderes, que não são melhores do que ninguém na igreja, mas que têm a função de pensar mais a respeito dessas coisas, que o pastor tem essa obrigação, ele tem tempo integral para isso, a maioria deles tem. Ainda consegue bater cabeça por causa de um negócio tão pequeno desse, então eu não estou errado de pensar que você também precisa abrir a mente para poder entender essas coisas, porque pode ser que você fique agarrado numa coisa com o coração bem intencionado, mas podia ser melhor, poderia servir melhor, mais livre e mais atuante, mas a cabeça limita. Estão entendendo isso aqui? Estão entendendo? O que é a questão da cabeça limitar? Se você acreditar de todo o seu coração, se você sair ali fora agora, nesse momento, um leão vai te engolir. Você sai lá? Você sai? Não, graças a Deus. Achei que era só eu que era covarde, né? Medroso. Não, ninguém sai, porque se a gente acredita que vai sair agora, nesse momento, ó, esse barulho aí, vamos imaginar, é o fumacê que está passando por aí, né? Seja bem-vindo, né, o fumacê. Então, aí, se a gente acreditar que esse barulho é um barulho de um monstro, né? Um negócio assim do outro mundo, que vai nos pegar. Se a gente apontar a cara ali na porta da igreja ali, ó, vai dar ruim. A gente não vai. Mas é uma coisa da mente, porque não é verdade isso, né? Então a gente tem medo, às vezes, a mente precisa mexer na mente. E a Bíblia é para nós o caminho que a gente usa para poder entender o que Deus quer para a gente. Deixa eu abrir aqui na minha cola, né? Para a gente poder conversar sobre isso. Então, hoje eu quero ver sobre essa questão da gente exercitar a mente para poder ela ser ajustada, tá? Nós estamos falando isso o ano inteiro, sobre atualizar o pensamento, atualizar a forma de ver, de enxergar as coisas, de pensar. Hoje nós vamos continuar falando isso. Mas como é que a gente atualiza? A gente precisa de 4 coisas, pelo menos. Tá bom? A gente precisa da instrução,
que é da explicação que eu estou fazendo aqui com você. A gente precisa também da observação, porque você tem a teoria, mas você precisa ver como é que o negócio funciona, ajuda. Você precisa da prática, que é colocar aquilo em funcionamento. E também, se vier uma coisa que você acredita que é importante, você precisa da disciplina, da perseverança para continuar fazendo isso. Vamos imaginar, deixa eu colocar como se fosse uma outra coisa que que eu fosse te ensinar aqui, ao invés de ser, a gente está aprendendo junto aqui, ser uma igreja mais atuante, eu quisesse ensinar para vocês a fazer café. Tá bom? Então, ó, café é o seguinte, gente, café é uma fruta, né, que é produzida, uns carocinhos e tal. Aí te dá toda a teoria a respeito do café. A parte que põe para secar, torra, moer, e fala assim, para você fazer um café, é importante que você pegue 1 litro de água, se a sua garrafa de café é de 1 litro, né? E você põe para ferver, né? Eu vou te ensinar errado ainda, porque não pode ferver, né? Segundo os entendedores, você não pode deixar a água ferver. Mas vamos no jeito comum aqui, grosso, né? Ruim. Põe água para ferver. 1 litro de água você vai precisar de, pelo menos, dependendo do café, do pó, da qualidade do pó, você vai precisar de umas 3 colheres normais, e não muito cheio, de pó. Você vai colocar aí dentro de um coador. Está entendendo a teoria? A teoria é essa. Mas aí seria muito melhor se, ao invés de ficar só na teoria, falasse isso para você e mostrasse para você. E aí é o que eu estava dizendo. Você sai da instrução pura e você vai observar como é que faz. É ali, agora derrama, que não derrama tudo uma vez, né? Tem que esperar se nem torna e tal. Você vai aprendendo como é que funciona. Depois que passa toda a água quente ali em cima do pó, você fecha a garrafa, né? Então, é observação, que é o segundo passo, né? Aí depois você precisa fazer o quê? Não ficar só olhando e ouvindo o que eu estava dizendo, mas você falar, agora é minha vez de fazer. Você tem que colocar a mão na ferramenta, tem que praticar, que é fazer também aquilo que que você está aprendendo, que é produzir um café, né? Fazer um café para beber. Você precisa ir lá fazer, botar água, medir a colher, lá, a quantidade de pó na colher e tal. E eu não estou considerando açúcar, que açúcar faz mal, tá, gente? Mas vocês podem adoçar depois. Então, a gente tem que fazer isso. E se você acreditar que isso que você aprendeu é um negócio bom mesmo, você vai fazer o quê? Uma vez só na vida? Não, você vai fazer mais. E o que mais você vai fazer com o café? Aguardar esse segredo para você. Hã? Não, você vai espalhar, você vai ensinar para o seu filho, para sua filha, para seu amigo, sua amiga. Para quem estiver perto de você, você vai lá, senão vem cá, deixa eu te explicar. Ó, que negócio bom café, hein? Sabe como é que é o café? Café é assim, é feito assim. Você vai contar a história que você aprendeu. E aí depois você vai fazer o quê? Você vai ensinar aquela pessoa, né? Se aquela pessoa tiver interesse, você não vai ficar só falando. Você vai lá, não, vem cá, você faz também, pode fazer aqui, ó. Tá? É desse jeito, ó. Deixa eu te mostrar como é que faz. Eu te expliquei como é que faz, mas agora eu vou te mostrar. Ela vai poder observar você fazendo. Aí você vai mostrar para ela como é que faz e tal. Aí depois vai falar assim, agora é sua vez. Agora é sua vez, pode fazer. Ela vai fazer, talvez ela derrame a água, coloque água de menos, água de mais. Pode acontecer um monte de erro, mas ela vai fazer. Aprendeu e ela entendeu que aquilo é importante para a vida dela, café é um negócio importante, o que ela vai fazer? Vai fazer café também. Vai fazer num dia, no outro, e vai guardar só para ela? O que se espera? Que ela passe para a nora, que ela passe para frente, né? Que ela passe para frente. Assim, meus irmãos, o que eu estou querendo falar para vocês aqui, resume-se nisso hoje. Nós precisamos, sabe, aprender a passar para frente as coisas que nós aprendemos do Senhor. Nós não podemos guardar para a gente somente. Mas a maneira que a gente faz isso é aprendendo na teoria, estudando como nós estamos estudando aqui, aprendemos uns vendo os outros fazer. Alguém vai e faz na frente da gente, a gente aprende e faz também. Aí depois a gente mesmo faz, sem aquele outro, e depois a gente ensina para outra pessoa, a gente continua fazendo aquilo porque é o correto. Então, basicamente é isso hoje. Nós precisamos criar um costume, uma cultura, porque nós temos muitas subculturas dentro da igreja. Toda igreja tem, toda a sociedade tem, cultura, subcultura, isso, aquilo. Nós temos muitas subculturas aqui, mas uma que a gente precisava impor para nós aqui, que a gente precisava aprender a fazer isso, para que pudesse ser replicado as coisas. Para que aquilo que é correto, de fato, não ficasse só na responsabilidade de poucos, porque poucos alcançam poucos. Muitos alcançam muitos, mas poucos alcançam poucos. E é muito simples fazer essa conta. Se eu chegar hoje e aprender um negócio desse, e chegar com a Ivone e falar, Ivone, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Olha o que eu aprendi. Aí ela vai prestar atenção. Eu falei, Ivone, faz também. Né? Ela fala, mas eu não sei, pastor, como é que faz? Aí eu faço para ela ver. Tá? Faço para ela ver.
Aí ela viu e falou assim, agora é sua vez, Ivone, você vai fazer. Tá bom? Aí a Ivone faz. Ela falou, não, isso mesmo, é coisa certa, tem que fazer isso aí. Então tá bom, pastor, agora estamos nós dois fazendo, tá? Vou fazer todo dia também isso aí e tal, vou falar o que o senhor está falando, também, então já não sou eu sozinho mais, é eu, mas a Ivone. Mas a Ivone não vai fazer só e ficar para ela vai fazer o quê? Ela vai chamar mais alguém para poder ensinar, e eu também vou pegar mais uma outra pessoa. Daqui a pouco todos nós aqui, ou pelo menos a maioria de nós, vai estar envolvido em fazendo alguma coisa que só um fazia. E um sozinho é insuficiente. Aliás, meus irmãos, é uma conta muito simples de fazer. Quantos habitantes nós temos aqui na cidade de Vila Velha? Quantos habitantes? Segundo o IBGE. Quem já viu esses dados aí? Mais, quase 500. A previsão era que, acho que para esse ano, era 484 mil habitantes e 73. Mas eu perdi a conta, que eu estava no 480, eu perdi a conta. Eu estava contando um por um, mas deu errado, né, gente? Sabe que um cara fez isso comigo, eu perguntei, quantos habitantes tem na sua cidade? Ele falou, rapaz, eu fiquei na porta um dia, eu contei até 11 mil, depois eu perdi a conta. Falei, vai dormir, bicho. A porta dele passava asfalto, assim, a rodovia, né? Eu fiquei ali contando até 11 mil, depois eu perdi a conta, me distraí. Mas nós temos aqui quase 500 mil habitantes. Vamos arredondar para baixo, para não ficar ruim, 450 mil habitantes, mas tem mais, tá, gente? Nós não conseguimos alcançar todo mundo. Nós, como igreja que somos, bem intencionados, com o interesse legítimo de anunciar o Evangelho, nós não conseguimos alcançar a cidade toda. Aí nem as outras, todas as igrejas presbiterianas que temos aqui, nós temos mais 19 igrejas presbiterianas aqui dentro da cidade, mais 2 em Guarapari, igrejas organizadas, né? Mas aí tem mais 2 congregações, fora congregações que existem de outras igrejas. Dá mais, é isso aí, Vila Velha. Mesmo assim, divide 28 para 450 mil, dá quanto? Quem é bom de conta aí? Dá muita coisa, né? Não conseguimos. Aliás, meus irmãos, nós não conseguimos muita coisa não, nós não conseguimos alcançar essa região toda nossa aqui. A igreja adquiriu um programa aqui, daqui a pouco você vai ver isso, vai estar no seu celular, você vai poder baixar e ver algumas coisas, mas que a gente consegue fazer um monte de pesquisa a respeito da nossa igreja. E uma coisa que é interessante é que a gente quase não tem ninguém desse bairro aqui, na igreja, do Santa Mônica Popular mesmo, quase não tem, onde a igreja está. É como se a gente estivesse falando o seguinte, a igreja está aqui, tá? Aqui que está a igreja, mas nem pode pegar, se tivesse jeito, né? Vir com o helicóptero, guinchar ela, né? Pegar ela aqui assim, colocar no outro lugar, o pessoal que está aqui sentir pouca falta, né? Porque quase ninguém que está aqui perto vem aqui, desse bairro aqui, Santa Mônica Popular. Já pensou nisso? Então, de alguma maneira, nós não somos suficientes nem para alcançar o bairro, tá bom? O bairro, a gente não alcançou o bairro, assim, então, eu estou dizendo que nós somos pecador demais, além do normal? Não. Só estou dizendo que nós não somos suficientes sozinhos, a gente precisa de mais pessoas envolvidas. E aqui, como igreja, também nós precisamos de mais pessoas envolvidas. Eu não vou conseguir alcançar seu vizinho, não vou. Tá? Porque para o seu vizinho prestar atenção na minha conversa, eu vou ter que ir muito na sua casa, você vai enjoar de mim, antes disso, tá bom? Para o seu vizinho começar a prestar atenção em mim, me dar atenção, conversar comigo, ficar meu amigo, porque normalmente o que vai acontecer é que ele vai, quando ele souber que eu sou pastor, ele já vai fazer assim, ó, vai ficar com o pé atrás, mas até ele aceitar que pastor, crente, é uma pessoa normal, igual ele, vai ter que conviver muito com ele. E aí, para fazer isso, você vai ter que me chamar muito na sua casa. Só que você vai enjoar de mim na sua casa antes disso. Agora, você tem que conviver com seu vizinho, você mora lá. Então, você pode alcançá-lo. Você deve alcançar, você deve se preocupar com ele, de fato. Porque ele assim, de uma forma muito clara, quem está perto dele é você. Você está próximo da responsabilidade é sua. E ele te ouve. De vez em quando ele pega um bocado de arroz para você emprestado, de vez em quando você pede ele um pouco de açúcar, que acabou, você não dá tempo para você ir no mercado, você não sabia que estava acabando, não prestou atenção. Vocês convivem de alguma maneira, conversam de alguma maneira, então você precisa fazer isso. Mas vamos lá, como é que a gente vai implantar isso na nossa cabeça? Porque a ideia que se tem, olha aqui, daqui a pouco nós vamos ler o texto da Bíblia, fica tranquilo, hein? A ideia que se tem é que nós precisamos fazer, para isso funcionar, nós precisamos fazer um treinamento. Não é isso? Vamos fazer um curso, tal.
Algum problema do curso? Algum pecado em fazer o curso? Não há problema algum, mas é muito mais do que um curso. Porque isso não pode ser apenas uma teoria que a gente coloca na cabeça e fala, que bonito, que negócio legal, olha, tal, é assim, é bacana e tal. Não, é uma coisa que precisa gerar movimento na vida da gente, ação, reação em nós. Não é algo que fica só na teoria, não é informação. Porque informação você poderia adquiri-la mais fácil do que vir aqui hoje, por exemplo. Hoje está friozinho, você estava bom para ficar em casa, não estava? Que bom que vocês vieram, né? Não atenderam ao convite do cobertor, né? O cobertor está falando, vai não, fica aqui comigo, mas vocês falam, daqui a pouco eu volto. Ainda bem que vocês fizeram isso, porque hoje está friozinho, está muito bom para ficar em casa. Então, e de fato, você poderia, no sossego da sua casa, adquirir um pouco de teoria a respeito do assunto que a gente está estudando, sem ter que sair de casa, sem ter que trocar de roupa. Banho você tem que tomar de qualquer jeito, né? Espero. Né? Mas sem ter que trocar de roupa, vir aqui. Mas não é só isso que você procura. Você não procura somente informação. Nós aqui não procuramos só informação, nós queremos conviver uns com os outros. Nós sentimos falta de brincar um com o outro, conversar ali na porta, de fazer uma piada, de ver um ao outro. Às vezes a gente nem fala nada, mas só de estar perto um do outro está satisfeito. A gente sente falta disso. É muito mais do que uma teoria. É mais do que um curso apenas, uma informação. Do que te deixar teoricamente preparado, né? Com a mente preparada apenas. Você precisa, eu e você precisamos de conviver, de aprender um com o outro. E isso você vai perceber, escuta o que eu estou falando, presta bastante atenção. Você vai ver que isso vai ficando mais claro a partir do momento que você preocupa-se com isso. Tá? Porque tem coisas que a gente precisa ser chamado a atenção para perceber. Então, se alguém falar comigo assim, você viu como é que tem casa azul em Vila Velha esses dias? Vocês viram? Vocês viram? Não, eu também não, estou inventando isso aqui agora. Então... Mas o que vai acontecer? A gente começa a ver. Você pensa em trocar de alguma coisa assim, fala assim, vou trocar, sei lá, algum equipamento da sua casa quebra, queima, estraga. Aí você começa a olhar aquilo na internet, deixa eu ver o preço, deixa eu ver aqui, onde está mais barato. Daí a pouco, primeiro que a própria internet se encarrega de ficar jogando aquilo do lado ali para você ver depois, que a pesquisa que você faz, ela fica repetindo para você ali. Mas você fica mais atento para isso. Tá? Quando alguém vai trocar de carro, já teve essa experiência? Você fala assim, um carro que você não está acostumado, você fala, deixa eu observar esse carro. Daí a pouco, toda a rua que você passa tem um carro daquele. Ele estava lá já, mas você não prestava atenção. Você não estava atento para isso. Então o que eu estou querendo fazer com você aqui não é criar uma situação que não existe, eu estou querendo te fazer ficar atento com isso. Perceba que as pessoas, assim como você e eu, querem relacionamentos. Elas querem convivência. Quem está chegando na igreja e está vindo aqui pela primeira, segunda vez, ela não quer apenas sentar aqui e ouvir uma pregação, com raras exceções, com raras exceções. A maioria delas quer isso, mas ela quer mais do que isso. Se você se aproximar dela, você der espaço para ela conversar, ela vai te contar uma história, vai contar alguma coisa da vida dela, vai falar de uma situação, você vai poder ser útil na vida dela e falar assim, agora achei meu lugar. Né? Porque a gente estuda tanta Bíblia, estuda alguns temas, algumas histórias a respeito da igreja, e a gente pensa que assim, a nossa igreja, já ouviu a gente falar isso? Que a nossa igreja é uma igreja muito boa, a nossa igreja é alguma coisa, e é fato, eu acho que a nossa igreja é muito boa mesmo. Mas eu não entrei nessa igreja por causa disso. E eu não fiquei nessa igreja por causa dela ser boa. Eu fiquei porque eu achei pessoas que olharam para mim, que me deram atenção, que conviveram comigo ali, mesmo naquele momento que eu estava cheio de dúvidas, me enxergaram. Aí lá na frente, porque eu tive relacionamentos ali, aí lá na frente eu fui aprendendo, fiquei aqui dentro, aí fiquei e aprendi, realmente, acho que a nossa igreja é muito boa. Tem erros, um monte, falha, ausência em algumas situações, tem demais, mas é uma igreja muito boa no geral. Mas não foi isso, não foi uma escolha intelectual, foi uma escolha relacional. Eu escolhi um lugar para relacionar, para conviver, para ter amizades ali. E assim a gente continua até hoje, querendo amizade. Por isso que não é apenas um treinamento, tá, gente? Assim, vai fazer um curso, tal. Não é só pensar, mas é viver. Ver isso na vida do outro. Quer ver? Agora vamos para os textos bíblicos. Eu precisava que você abrisse sua Bíblia lá para a gente poder ler. E eu quero te mostrar como que isso funcionou com Paulo. Tá bom? Abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1.
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo vai mostrar para a gente como é que foi isso na vida dele, o que ele esperava, e é o roteiro para nossa igreja também. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. O verso é o 11 e o verso 12. 1 Timóteo, capítulo 1, 11 e 12. Tá. Nós acabamos de ler o Paulo falando o que a respeito do evangelho, do anúncio, o que ele está falando? O que você entendeu dessa leitura aí? Eu preciso que você me ajude aí. O que Paulo está falando a respeito disso aí? A boa notícia, o que mais? Mas ele está agradecendo. Por que ele está agradecendo? Porque ele foi escolhido. Para quê? Para anunciar. Para ficar para ele? Não, é bom guardar, botar no bolso, guardar numa gaiola. Não, para anunciar. Mas ele foi escolhido. Todo mundo que conhece aquela corrida de revezamento, já ouviu falar? 4 pessoas correm, aí uma corre com bastão, aí ela entrega para o outro que sai correndo, não é assim? E o outro até o quarto terminar lá. 4 pessoas para ganhar uma corrida, não é isso? Tenha isso em mente, tenha essa corrida na mente aí, que a gente vai entender isso melhor. Então, Paulo foi escolhido, tá bom? Tranquilo? Ninguém tenha dúvida disso, né? Ninguém tem dúvida disso. Que Paulo foi escolhido e ele está ali responsável, feliz, grato a Deus, porque ele está com algo muito precioso para anunciar, para levar para frente. Agora, vamos para 1 Timóteo mesmo, capítulo 1, o verso 18 e o verso 19. Pode ler alguém fazendo favor? Alguém lê bem alto. Tá bom. Agora só a primeira parte do verso aí, do verso 18, só para relembrar. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a... Lembrou da corrida, do revezamento? Tem um bastão na mão. Paulo falou, foi me dado esse bastão. Mas eu estou passando ele para o Timóteo. Timóteo, esse aqui corre agora. Vamos ver se isso se confirma. Vamos olhar alguns outros versos aí na frente. Capítulo 6, verso 11. Dá um pulinho aí para frente, né? Capítulo 6, verso 11. Vamos ver se Paulo está passando mesmo para Timóteo essa responsabilidade, está compartilhando com ele essa responsabilidade. Do verso 11 ao verso 14, eu vou ler, tá bom? Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta, de dedicação a Deus e de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte, verso 14, cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Está confirmando, não está? Que Paulo está passando para ele? Ó, você também vai. Joia? Alguém lê então aí um pouquinho na frente, aí, o verso 20 e 21 desse capítulo aí mesmo. Pode ler bem alto. Quem... Timóteo, guarda bem aquilo que foi entregue. Lembra da figura? Acho que ela nos ajuda demais a entender isso aqui. Paulo recebe, mas ele não fica com o negócio para ele, ó,
Mas vamos ver se o movimento parou aí. É uma parceria, uma dupla, como Chitãozinho e Chororó, acabou? Né? João Pedro, Marciano, como é que é? João Mineiro, né? Mineiro aqui, ó, Mineiro aí. Uai, isso. João Mineiro, Marciano, Vale Morto? Não, vamos parar com isso. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desse movimento de passar o bastão para outro. Paulo para Timóteo, será que Timóteo vai ficar coisa para ele, vai passar isso para frente? Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 2. Tá? Segunda de Paulo a Timóteo, bom que está pertinho aí, ó, capítulo 2, verso 2. Pronto, ficou, agora fechou, né? Timóteo, eu recebi, passei para você, você pega e passa para outros. E esses outros vão fazer o quê? Ensinar para outros. Tem que ser gente séria, gente que quer levar o negócio para frente mesmo, né? Pessoas capazes de ensinar a outros, pessoas que querem continuar a corrida. Esse revezamento aqui não vai só até 4 pessoas. Isso continua, isso continua, isso continua. Então, se nós queremos ser uma igreja com a mentalidade atualizada, a gente precisa lembrar que esse movimento não pode parar. E eu penso, meus irmãos, e quero estar muito errado, que a gente, de vez em quando, a gente estaciona, a gente para. Não sei por que acontece isso, não. De vez em quando eu e você paramos. A igreja também, às vezes, passa por esses movimentos também de estagnação. Nós paramos de passar para frente aquilo que temos recebido. Nós até mastigamos bem, falamos, isso é bom, que gostoso, que legal, mensagem maravilhosa, e para ali. Não pode parar ali. Tem que ir para outra pessoa, e você tem que ensinar uma outra pessoa que também vai passar para outra pessoa. Eu creio que a gente não está maior como igreja, e eu estou falando nós aqui, a minha responsabilidade é com vocês, mas a igreja evangélica mesmo, a igreja presbiteriana aqui na cidade, nós não estamos atuando mais na cidade porque nós paramos de fazer isso. Porque afinal de contas a gente já se achou, já temos o nosso lugar, nosso espaço, nossa casinha já está arrumadinha, então a gente pode ficar por aqui mesmo, mas a gente não pode. Nós temos sim que ter essa responsabilidade de saber que alguém pegou, alguém passou para nós, e nós temos que passar isso para frente. A gente tem que continuar ensinando para outras pessoas, Por isso que eu tenho falado com vocês aqui, que o nosso envolvimento com missões não é gracinha, não é fazer favor nenhum, é o natural. Eu tenho que levar essa mensagem para uma. Como eu não quero ir lá para Madrid, eu abençoo o irmão que está lá. Foi o último missionário que nós citamos aqui, pedimos uma oferta mês passado, né? Eu não quero ir lá, morar lá, não quero fazer o que ele está fazendo lá, eu quero fazer aqui. Deus me chamou para aqui, eu entendo que eu estou no lugar, meu lugar é esse. Mas eu quero que a mensagem vá para frente também, eu quero que esse negócio continue, então eu vou apoiar aquele irmão que está fazendo isso lá, aqueles irmãos, né, porque não é só o pastor e a esposa dele. Outros irmãos estão lá envolvidos também, abençoando o trabalho. Mas esse movimento precisa, sabe? O Paulo, seu vizinho lá, o Flávio, ele precisa aprender com você. Como é que vai ser, eu não sei, esse é problema seu agora, depois a gente vê isso. Mas, ele precisa aprender com você a respeito do evangelho, ele precisa ouvir de você, porque de mim ele não vai ouvir. Se bem que eu fui lá, gostei de bater papo com ele. Assim, ele precisa ouvir, você tem que falar com alguém, você tem que aprender ou compartilhar com alguém, de repente aqui mesmo, aqui dentro da igreja, escolher uma pessoa, se aproximar dela, viu que ela está aberta para crescimento, para desenvolver, você que já está um pouquinho mais parecido com Paulo, encontra um Timóteo. Encontrou um Timóteo, ensina para esse Timóteo a se fortalecer, a se firmar, levar a sério o seu compromisso, mas não pode parar não, hein, Timóteo? Você tem que fazer isso para frente, hein? Eu aprendi desde a época de seminário, no primeiro ano de seminário, foi o que eu fiz em Belo Horizonte, depois eu fui para Campinas, mas em Belo Horizonte tinha umas brincadeiras muito fortes lá, né? Eu nunca achei ruim, não, eu sempre gostei da zoeira, então eles davam banho, a gente, chegava, calor, até podia dar frio, sim, lá em Belo Horizonte faz frio, negócio aqui não, tá? Calor, vai tomar um banho, vai lá, veste um short. Eu ia na boa, nunca liguei para zoeira, né? Só que às vezes acontecia uns negócios, ficava assim, aí eu lembro de um veterano, chegou e tal, falou, não apela não, fica nervoso não, se passa, daqui a pouco você está no segundo ano, terceiro, quarto, vai embora, né? E eu lembro dele me dando uns conselhos, eu fiquei tão agradecido para ele, que eu falei assim, como é que eu faço para te pagar isso?
como é que eu faço para, né, agradecer o que você fez por mim? Aí ele falou, eu vou te cobrar. Eu falei, o que você quer? Vamos comer um lanche, alguma coisa? Achei que ele que estava, né? Aí ele falou, não, quando você for veterano também, você trata bem o calor. Não deixa de brincar e tal, porque faz parte do ambiente, mas seja humano com calor aí, quando tiver um calor aí, vai, trata ele bem também. É o pagamento que eu quero de você, Wellington. Aí é interessante que esse negócio me marcou, porque de vez em quando alguém fala assim, como é que eu faço para te pagar? Isso você, é simples, você achou que foi bom que eu fiz com você? Então vai para frente. Repete isso. Meu pagamento é esse. E isso é que é legal, porque você vai replicando as coisas. Nós podemos nos tornar maiores influenciadores quando nós treinamos, ensinamos outras pessoas a fazer o que a gente já fez, que a gente entendeu que é correto. Então vale a pena você lançar isso para frente. Faz com outro, faça com outro, faça com outro, faz para frente. Não precisa me dar nada não, você quer que você faça para alguém aí que vai aparecer na sua frente aí. Faça isso. Nós precisamos olhar para a Bíblia e perceber que esse é o movimento, meus irmãos, que não pode parar. Se está parado, está errado. Nós precisamos, esse lance da imitação. Olha só, que está no capítulo 2, perdão, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dá uma olhada no verso 10, eu vou ler para vocês, ó. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir, e o propósito que tem na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu na cidade de Antioquia, de Icônio, de Listra. Terríveis perseguições eu sofri, porém, o Senhor me livrou de todas elas. Quando eu olho para esse verso 10 e 11 aí do capítulo 3 da segunda carta, eu vejo que essa ideia de passar o bastão não é só uma teoria. Não é só falar assim, ó, repete comigo isso aqui. Aí você repete e tal, sai ele pode repetir lá para frente. Não é isso. É a gente compartilhar a vida de fato um com o outro. Paulo está falando assim, olha, você estava comigo, você sabe como é que foi. Você sabe como é que eu reagi. Você sabe a hora que eu chorei, a hora que eu não chorei. Dá uma olhada aí, confere de novo aí, verso 10. Você tem seguido os meus ensinamentos e a minha maneira de agir. Paulo podia ter falado assim, ó, você aprendeu o que eu mandei, que eu ensinei, né? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não, não foi assim. Paulo disse o quê? Não, você, de fato, me viu na ativa da vida. Não só na teoria, mas você viu como é que eu reajo. Como é que eu tive que lidar com as situações mais extremas. É como se Paulo estivesse falando para ele assim, olha, eu fui muito transparente com você. Eu não fiquei em cima de um palco. Eu não vesti uma roupa de super-herói. Eu não fiz isso com você nem com ninguém. Você viu como que eu sou de fato, sem maquiagem. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros nesse sentido. Eu acredito, meus irmãos, que é impossível a gente relacionar dessa maneira com muitas pessoas. Alguns estudiosos fazem um apanhado da equipe pastoral que Paulo tinha, né, dos colegas ali que ajudavam ele. O máximo que vão é até 30. Pensou? Tem uns que chegam a falar assim, não passa de 10. De 10 pessoas próximas, mesmo assim. Jesus tinha quantos? 12. Né? 12. Assim, não dá de fato para poder você falar de tudo abertamente, com detalhes e com todo mundo. Não dá. Por isso, guarda isso. Por isso que nós precisamos de grupos menores se reunindo também, para a gente poder fazer esse exercício de ser transparente, de ser claro uns com os outros. De falar assim, olha, está doendo. Está doendo por quê? Não sei, está doendo. Eu queria que alguém orasse comigo aqui. Então aí você tem um grupo onde você vai ser atendido rápido, onde a gente vai caminhar junto assim. Por isso que a igreja precisa ter esse exercício de grupos pequenos e tal, para suprir essa necessidade, porque ninguém consegue. E até porque é mais fácil ser conhecido e conhecedor num grupo menor do que numa igreja inteira, né? Eu acho que se eu te der um valor bem alto de dinheiro e te propor um valor bem alto, para você falar o nome de todo mundo aqui na igreja, você não vai conseguir. Não consegue, ninguém consegue, né? Eu consigo, porque eu vou olhando a lista assim e vou lendo.
Eu não sei o nome de todo mundo assim, perfeito, detalhes, sobrenome, não sei, eu me confundo aí de vez em quando, eu falo, fulano, não é Maria, não é Mariette. Então, vou, né, fazendo confusão assim com a letra. Mas olha só, nós precisamos aprender que é uma questão de ver, de conviver. E é mais do que ter um local cheio. O local cheio faz parte do pacote, mas é mais do que isso. Não é você só apenas fazer parte de um bolo. Mas quem é você no meio desse bolo? É só um número, só um volume. Não, você não é só um volume, não pode ser. Você é um daqueles que, você e eu temos que ser um daqueles que replicam aquilo que aprende. Que aprendem, que internalizam, que colocam em prática e que ensinam outros a fazer. Não podemos. Precisa olhar, observar uns aos outros, aprender como é que faz o café de fato, fazer o café, ensinar outros a fazer café, e fazer café todo dia, ser perseverante nisso. Nós precisamos disso. Para a igreja desenvolver, eu não estou, presta atenção que eu tenho sempre falado isso, não estou falando para a gente ser salvo, tá, gente? Eu estou falando que para a igreja desenvolver, cumprir melhor o seu papel como chamado de cristão, nós precisamos fazer isso. Para ser salvo, é só crer em Cristo Jesus. Só entregar o coração para Ele. Só isso. Aceitar que Ele morreu pelos nossos pecados. Isso é suficiente. Saber que Ele realmente veio no nosso lugar para resolver o que nós não resolveríamos. Agora, para a gente obedecer e ser grato na prática por tudo que Ele é para nós, que Ele tem feito por nós, precisamos reunir uns com os outros, conviver, ser transparente, um ensinar o outro, que ensina para outro, que ensina para outro, multiplicar. Não foi assim que Jesus fez, meus irmãos? Ele escolheu 12, de 12 ele falou, agora vocês vão aí, que eu estou com vocês, mas vocês vão. Vão espalhando, vão espalhando. Olha, que deu errado? Não, deu certo, olha onde a mensagem chegou. Chegou aqui na rua 37, número 76, Santa Mônica Popular, que é o CEP. 29, 105, 570, pronto, chegou aqui. E está chegando mais um monte de lugar, no mundo afora. Mas ele fez isso, ele chegou 12, tratou com eles, gastou tempo com eles ali, e falou, agora vocês vão lá e fazem, hein? Vão lá e faz. Vão lá e façam também. É assim que a gente precisa viver como igreja. Eu quero resumir, né, o que a gente está falando aqui. Alguém lê, fazendo um favor? 1 Timóteo 4,12, por favor. 1 Timóteo 4,12. Está vendo? Paulo falando para Timóteo, olha, é isso, ó, vive desse jeito, faz isso. Seja um modelo, seja um exemplo também, tá? Convive, relaciona, deixa as pessoas verem. Ele falou isso também para Tito. Vamos lá em Tito, um pouquinho na frente aí, Tito capítulo 2. Tito 2. Tito 2, 7 e 8, diz assim, ó. Você mesmo deve ser em tudo, você, hein, um exemplo de boa conduta. Ou seja, as pessoas têm que te ver, e ver você agindo certo, não pode ficar escondido. Não pode ser só um discurso, não pode ser só uma palestra pela televisão, pela internet. Tem que conviver com você. Saber quem você é. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. É para ensinar, mas as pessoas têm que te ver, te conhecer. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a vosso respeito. Ou seja, tem que preocupar realmente de viver uma vida correta, mas sim, tem que viver no meio das pessoas. No meio das pessoas. É fazer isso com os outros. É um negócio que me deixa bastante preocupado e me causa muito temor, que às vezes a gente é muito bom na teoria, mas a gente não convive, a gente não pratica isso. Sempre estou me alertando, né? Alertando a mim mesmo a respeito disso. Eu não posso ser uma pessoa que conhece demais, mas que na hora de viver, eu prefiro conhecer pouco e viver tudo que eu sei, do que conhecer muito e não viver nada. Claro, meus irmãos, é um exercício de pensamento aqui fazer. É só um exercício. Conhecimento não atrapalha viver. Conhecer as coisas não atrapalha ninguém.
praticar isso na vida. Só que eu estou dizendo, se for para escolher, eu ainda prefiro conhecer menos e viver tudo que eu conheço do que ficar só conhecendo, mas na hora de viver, nada. Tem que ficar sempre escondido, isolado dos outros, porque ninguém pode ver, porque eu não passo nesse teste aqui de ser sincero, sério. Eu tenho que passar nisso, você e eu precisamos passar nisso. Tá? Bem, falei que estava resumindo, e estou mesmo. Né? Assim foi com Timóteo, esse é o jeito que Paulo usou. Para terminar, eu quero que você pense que Paulo disse várias vezes, né, para seguir o exemplo dele, sejam meus imitadores, sejam meus imitadores, sejam meus imitadores. E claro que ele não estava falando da gente usar o mesmo perfume que ele. Quando ele falava para a gente ser imitador dele, ele não estava dizendo para a gente usar o mesmo tipo de roupa. Ele estava falando claramente que é para ser seguidor de Cristo como ele era. Mas como que as pessoas sabiam? Porque ele se deixava ver como é que seguir Jesus. Ele compartilhava isso com alguns. Ele participava isso com outras pessoas. É como se fosse um bom exemplo, um bom modelo para a gente pensar, é como se fosse a questão da paternidade, né? Que a gente precisa aprender a fazer. Tem até igrejas que adotam essa nomenclatura, pai espiritual, mãe espiritual. Mas é bem parecido com isso mesmo. Ronca que nem a mãe, vocês viram? A questão da paternidade, da maternidade, é mais ou menos isso. Você pegar uma pessoa que está, principalmente quem está chegando, né? Quem está há mais tempo, pega quem está chegando, que está novo, e trabalha com essa pessoa. Seja presente ali. Começa a ser um instrumento de ensino, né? De instrução naquele que está chegando. Ama essa pessoa, vai precisar. Mexer com gente é muito complicado. Você sabe disso. Você briga com você mesmo. Tem dia que você está muito feliz, tem dia que você está com raiva e nem sabe por quê. Então a gente é muito complexo, o ser humano é muito complexo, mas ame, então, a pessoa e se dispõe a amar o tanto que durar, que for necessário. Enquanto ela estiver na sua reta, fala assim, enquanto Deus me botar essa pessoa aqui, eu vou amar, eu vou cuidar desse aí, vou ajudar. Ensine, instruindo e dando exemplo. Transmita conhecimento, sabedoria, prática. Desafie essa pessoa a fazer por ela mesma e seja para ela um modelo, para ela poder falar assim, eu estou imitando fulano. Ó, meu irmão, estou te imitando. Então seja um modelo para ela, não tenha vergonha de se expor, não. Nós temos uma falsa modéstia, assim, não, olha para mim, não olha para Cristo, tal, mas a pessoa olha para mim, não tem jeito não. Eu sempre tento ensinar para a gente aqui que assim, eu não sou especial no sentido de ser melhor do que você, não sou mesmo. Mas é impossível você não olhar para mim na hora que eu estou aqui na frente, você está olhando para mim. Você vai ficar atento com o que eu estou fazendo. Querendo ou não, isso é natural, então eu não posso fugir disso. Claro que se eu tropeçar, você vai balançar também. E aí, se você for esperto, se eu estiver caindo, você vai tentar me levantar. Mas se eu insistir em cair, você solta e deixa lá, porque você não precisa cair junto. Mas agora falar que não olha para mim, olha só para Jesus. Não existe isso. Deus fala através da minha boca, Deus fala através da sua boca. As pessoas vão olhar para você, para a maneira como você age, como você reage, como você pensa, como você demonstra. Então nós somos sim um modelo para esse mundo. As pessoas estão olhando para a gente o tempo todo. Então, seja um modelo digno de imitação e entenda que não é só passar conhecimento, teoria. Vou ensinei para ela já, pastor, tantos passos para entregar a vida para Jesus. Não é só isso. Mostre com a sua vida. Quanto tempo? Quanto tempo for necessário? Naquela pegar o jeito. Que bom, você gerou uma vida ou abençoou uma vida que estava recém-gerada. Agora ensina ela até ela ficar mais firme para poder passar isso para frente também. E caça um outro para você pegar aí. Talvez esse senso de propósito vai fazer com que a gente viva melhor a nossa vida comunitária. O mais importante é Jesus Cristo, né? Eu tenho visto muitas pessoas, então existe um movimento recente agora de redescoberta da fé reformada, né? E é interessante, as pessoas estão aprendendo e tal, joia, beleza, mas tem hora que chega assim, por uma beiradinha, é uma coisinha assim pequena, chega
chega quase me parecer um tipo de idolatria. É uma troca de ídolo. Porque a fé reformada, o que é a fé reformada? A fé em Cristo. A fé em Cristo que é a melhor coisa que tem. A fé reformada é uma maneira boa de enxergar alguma coisa, uma visão interessante. Beleza, uma lente interessante. Ótimo. Mas o que salva é Jesus Cristo, não é a fé reformada. Não são os pontos tais que nos salvam. O que salva é Cristo Jesus. Jesus Cristo. Não gasta energia com outra coisa não, gente. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Jesus muda a vida das pessoas. A gente precisa falar mais. Eu estava dizendo, para terminar aqui, que eu acredito que isso vai trazer para nós um senso de importância, de ocupação, de validade maior. É uma teoria, eu não confirmei, mas só escutei, só li a respeito disso, que algumas pessoas vivem mais porque elas têm na cabeça delas um senso de importância, de ocupação. A Glenda tem uma avó para fazer, está fazendo, né, amanhã, né? 108. Eu acho que eles já erraram a conta lá também, né? Depois que passa 100, embola. Né? Quando ela fez, quando ela estava com 100 anos, quando ela fez 101, não sei, eu lembro que eu estava perto, né? Eu mais a Glenda conversando com ela, e ela mora com a tia da Glenda, né? Com a filha dela. Aí ela, no meio da conversa, ela falou assim, queria ir embora, morar sozinha, mas não posso porque, sabe, aí falou o nome da tia lá, né, está meio doente, eu tenho que tomar conta dela. Olha só, 101, e ela acha que toma conta mesmo, assim, ela toma conta de todo mundo que passa lá na casa da amiga, sabe mesmo, escuta que nem um trem, né, mas ela tem um senso na cabeça dela que assim, ela é importante, ela faz falta ali, é útil. Isso faz diferença. Eu acho que se a gente tiver engajado nessa obra de comunicar o Evangelho, de passar para outra, a gente vai se sentir mais útil, mais ocupado, vai fazer bem para a nossa fé, para a nossa saúde espiritual. Creio eu que muito das enfermidades que nós vivemos nesses últimos tempos faz parte do marasmo que a gente está. A água empoçou e a gente deixou e tal, não está sentindo mais necessidade. Porque na hora que a gente está produzindo, quem está virando avô e vovó aí sabe como é que é, né? Surgem energias novas, né? Sente agora, dá uma revitaliza, né? Aqui os exemplos aí. Revitaliza a coisa assim dentro da casa, falando agora e tal. Você vê só. Mas é isso mesmo. Você percebe que você tem energia, tem amor, tem paciência. Não, paciência não tem muita não. Mas tem bagunça, tem um monte de coisa, né? Irmãos, sejam pais então. Pais, mães, avós de alguém aqui. Procura uma pessoa, adota uma pessoa espiritualmente e você vai perceber que essa energia vai gerar. Vai ter dia que você vai estar cansado, porque avô também cansa, né? Eu escutei a Glenda contando de um avô que esses dias falando que a filha dele tem 3 filhos. Aí ele pegou e falou assim, que estava contando para ela, né? Que de vez em quando eles vão para a casa dele e falou assim, olha, agora quando for mandar, manda só 2. Manda só 1. Manda 1 por vez, porque a gente está muito velho, não está dando conta de ficar com os 3, não. Tem um que é muito bagunceiro, então manda 1 por vez. Tá, tudo bem, mas é 1, né? Eu estou cuidando de 1. Faz uma escala, né? Faz uma escala, cada semana manda 1, né? Eu acredito, meus irmãos, quando você vai se sentir melhor, desafiado, vai orar com mais intensidade, vai querer ler mais a Bíblia, estudar algumas coisas, quando você tiver uma vida que você for responsável. Assim, Deus me deu aquela vida ali para cuidar, para ensiná-la a andar nos seus caminhos, a se fortalecer. Aí você nem vai ficar prestando atenção nas palavras erradas que eu falo. Vai ficar melhor o ambiente, para você também. Bem, era isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Na próxima primeira quarta-feira do mês que vem, de julho, a gente continua falando desse assunto aqui. Vamos orar? Vamos encerrar aqui esse momento. O meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, te dou graças por tudo que o Senhor tem me dado a oportunidade de viver junto com os irmãos aqui. Louvamos o teu nome, te pedimos a graça de poder voltar com os teus cuidados agora, de ter um restante de noite de paz, de tranquilidade na sua presença. Mas peço ao Senhor que também nos incomode para
tudo que temos estudado e refletido aqui, de alguma maneira, venha achar um espaço dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa agenda. Aliás, venha moldar na nossa agenda. Porque o Senhor, de fato, tem que ser buscado em primeiro lugar. Pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.